Vamos tentar, né, fazer uma live ao vivo. Esses dias não tá fácil, meu Deus. Como é que vocês estão? Glória a Jesus. Tá tudo bem? Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos ao vivo. O mundo está muito louco. Deus abençoe. Nós estamos aqui da Angola, meio um local aqui para tentar fazer uma live com vocês. Deus queira que não caia, meus irmãos. Deus abençoe, irmã Betânia. A gente só está entrando no YouTube também. Deus queira que dê tudo certo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe, irmã Irene. Meus irmãos, se você puder fazer o favor de entrar e compartilhar, eu agradeço muito. Amém, irmã Betânia, em nome de Jesus. Vamos adotar missionários, que já é a última hora. Meus irmãos, o trabalho aqui na África está uma bênção. Eu acho que vocês estão acompanhando, né? Foi muitas vidas salvas em São Tomé e Príncipe, em Quilenda. Foi maravilhoso o trabalho. Amém, irmã Betânia. Entre em contato comigo, irmã Betânia. Eu vou colocar aí. Entre em contato comigo que eu vou passar para a irmã certinho como faz. Meu contato está aí. E foi algo, irmãos, sobrenatural a entrega das lâmpadas. Vocês acompanharam a entrega das lâmpadas? Está lá no Instagram, está aqui no YouTube alguns vídeos. E eu vou dizer para vocês, irmãos, a gente ficou surpreso, mas surpreso mesmo, com todas as maravilhas que Deus fez lá em Quilenda. É um gesto tão simples de entregar uma lâmpada solar, mas que fez toda a diferença naquelas vidas. Quem acompanhou aqui a entrega das lâmpadas? Quem acompanhou aqui a entrega das lâmpadas? A irmã Odete Apolinário está dizendo que está sem som. Acho que é o som dela lá, está com som, né, irmãos? Eu acredito que o som está pegando. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A irmã Betânia acompanhou. Irmãos, foi tão forte, foi tão lindo, que a gente ensinar as pessoas a colocar uma placa solar em cima da casa para a luz funcionar, assim. E assim, até os pastores, irmãos, aqui do projeto, que nos acompanharam, ficaram tão maravilhados, né? Algo tão simples, irmãos, que eu fico assim, abismado, que você analisa assim, né? Claro que é caro para eles, a realidade daquele povo é muito caro, o valor da lâmpada, né? Então, muitas das vezes eles preferem dormir no escuro do que gastar dinheiro com o que pouco que tenha para se alimentar. Mas
foi um gesto tão simples, mas tão carregado de amor, que impactou a todos. Outra coisa que aconteceu, irmãos, é que a gente encontrou muita, mas muita resistência para fazer o que fez. E é algo que me chama a atenção, né? Como, irmãos, tem coisas que não tem explicação. Que você quer fazer o simples, você quer fazer algo que ajude as pessoas, e parece que você encontra resistência de todos os lados para que não aconteça o simples. Eu não sei se é medo ou forças espirituais que não quer que o povo tenha uma luz em casa, mas que você encontra resistência, você encontra, e não encontra pouca não, meu irmão, encontra muitas em todos os lugares. Em todos os lugares você encontra muita resistência para entregar uma lâmpada, para estender a mão, para fazer algo por esse povo. Então você tem que romper com as resistências, e isso te traz um desgaste emocional, espiritual, muito grande, mas é muito grande mesmo. Mas você tem que romper. Você não pode se submeter. Você tem que dizer, não, eu vou vencer e vou lutar para que a bênção de Deus chegue nesse povo. E foi o que aconteceu esses dias. Deus nos deu graça e nós rompemos, foi muitas vidas libertas, muitas almas salvas, muitos corações que se renderam a Cristo, muitas vidas voltaram para Jesus, e o nome do Senhor foi glorificado. E nós estamos aqui até sábado. Amanhã nós temos 2 cultos, um pela manhã, um pela tarde. Quarta-feira tem um culto pela manhã. Quinta-feira tem culto de manhã e à tarde. Sexta-feira de manhã e à tarde. E no sábado nós temos mais uma cruzada aqui em Luanda. E louvado seja Deus, irmãos, porque até aqui, Ebenezer. As despesas são altas. É na Angola, irmão Jair. As despesas são muito altas. Nós estamos precisando mesmo de socorro, de ajuda. Se Deus tocar no seu coração, nos ajude, porque ainda vai gastar muito dinheiro até o final desse evento. Mas o Senhor vai ser glorificado. Muito obrigado, irmã Elizabeth, pela sua contribuição. Irmão André, Deus abençoe, irmão André. Saudade, irmão André. Eu não sei se o senhor entrou no culto ontem, eu não consegui entrar no culto ontem, porque estava viajando. Meus irmãos, nós vamos falar sobre algumas notícias, né? Faz quase uma semana que eu não faço live. E eu não sei se vocês viram, né? Aconteceu um fato hoje que Trump pressionou os países árabes a aceitarem Israel e aderir aos acordos de Abraão após fim do conflito do Irã. Irmãos, quando vocês... quantos de vocês ouviram, né, o que eu falei? Que o final da guerra do Irã com Israel e os Estados Unidos vai se dar numa paz que trará o terceiro tempo. E hoje, Donald Trump, que sofreu um novo atentado contra a vida dele, saiu a nota, né? O presidente norte-americano instou lideranças de diversas nações árabes e muçulmanas a interagirem ao Acordo de Abraão. Iniciativa que busca a normalização diplomática com Israel, de acordo com informações obtidas pelo Axios, junto a funcionários do governo dos Estados Unidos. O apelo está condicionado
ao estabelecimento de laços formais. Olha só, irmãos. De laços formais, estamos ao vivo, irmã Josiane, com o Estado israelense assim que for consolidado um tratado para encerrar o conflito com ele. A proposta foi apresentada durante uma conferência telefônica realizada no último sábado, que contou com a participação. Olha só quem participou dessa reunião. O chefe de Estado da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein. Na ocasião, o mandatário americano expressou explicitamente, olha só, a expectativa de que os países ainda não signatários formalizassem sua adesão ao acordo logo após o término das hostilidades na região. Então, veja bem, irmãos, os inimigos de Israel vão se unir ao acordo de Abraão para uma paz e prosperidade no Oriente Médio. E aí tem mais, relatos de autoridades dos Estados Unidos indicam que o pedido pegou os líderes regionais de surpresa, gerando um momento de silêncio na linha. A reação inesperada levou o presidente americano a descontrair o ambiente, questionando de forma bem-humorada se os interlocutores ainda permaneciam conectados à chamada. Posteriormente, Trump utilizou sua rede social para manifestar gratidão pelo apoio e pela cooperação demonstrada pelas nações do Oriente Médio até o momento. Na publicação, ele reforçou que a estabilidade regional seria ampliada para a inclusão de novos membros aos históricos tratados. Agora, presta atenção nessa parte. Para dar andamento às negociações, o presidente sinalizou que o conselheiro Jared Kushner e Steve conduzirão desdobramentos diplomáticos nas semanas seguintes. Quem é o cara da paz no Oriente Médio? Quem é o cara da paz no Oriente Médio? Se chama Jared Kushner. E Jared Kushner, ele está incumbido de pegar todos os países do Oriente Médio e unir em torno de uma paz e prosperidade. O que isso significa, pastor Carlos? Que o caminho, irmãos, eu não tenho como aumentar o som. Se vocês puderem aumentar o som de vocês aí, dar uma olhada, porque eu preciso usar esse microfone aqui por causa do som que está aqui. Tem gente em ligação aqui, tem som lá dentro de onde está lá, e se eu não usar esse microfone, vocês não ouvem minha voz. Então, eu preciso da cooperação de vocês. Agora, irmãos, olha o que acontece. Nós estamos vivendo um tempo tão profético, que eu digo, a missionária Raquel teve um sonho hoje muito forte. E, inclusive, no sonho apareceu Donald Trump avisando sobre o início do Apocalipse. E eu vou dizer para vocês, né? Eu não sei se vocês viram, mas teve uma publicação de um familiar dos Rothschilds dizendo que o fim se aproxima. Então, veja, um dos familiares da família Rothschild avisou que o fim se aproxima. Então, o que ele publicou foi Nathaniel Rothschild. Ele é
porta-voz da família Rothschild. Isso ele publicou no X. E ele só escreveu essa frase: o fim está próximo. Irmãos, isso não é teoria. Ou eu estou ficando louco? Porque quando a gente fala de Rockefeller, Rothschild, a gente fala de famílias que sabem o rumo que as coisas vão tomar daqui para frente. Então, eu digo para vocês, né? E veja que esta fala, ela causou tumulto na internet. A publicação recebeu mensagens de pessoas do mundo todo, porque sabe quem está falando que o fim se aproxima. E como a irmã Luísa está dizendo, irmãos, nunca foi tão claro que o Apocalipse está próximo. E eu tenho falado com a minha esposa esses dias de viagem missionária, eu tenho conversado com ela, que é tenebroso o que está acontecendo. É muito tenebroso. Porque enquanto o Oriente Médio está se aproximando de paz e prosperidade para a chegada de um Messias, o mundo caminha para um colapso. Porque não tem como entrar um Messias nessa era, não tem como chegar um anticristo, ou o Messias, o anti-Messias que a gente diz, sem um caos mundial, irmãos. E a gente está muito próximo de um colapso mundial. E não é para te assustar, não, que eu estou falando isso. Eu estou falando isso como um pai que tem um filho de 7, um de 13, um de 14, que eu tenho um enteado de 25, a minha filha tem 23, e eu vou dizer algo para vocês, irmãos. Eu tenho 2 netas do meu enteado, e eu vou dizer algo para vocês. Eu estou dizendo cheio de sonhos, cheios de projetos, e não tem problema nenhum eles ter sonhos e projetos, mas com um aperto no coração eu olho para minha família e eu sei de uma coisa, que o arrebatamento da igreja é para os nossos dias. E que muitas coisas que eles sonham, projetam e vêm, não vai acontecer, porque seremos arrebatados. Então, o que me choca é uma conversa que eu tive com o pastor Maurício dos Estados Unidos, sempre assiste às lives aqui, e ele trabalha em alguns ambientes nos Estados Unidos, não vou dizer aonde, mas uma coisa ele falou que é uma realidade. Os não crentes estão mais antenados do que os crentes. Porque se você olhar, Deus abençoe, irmão Gilmar, se você olhar agora para o que está acontecendo no Oriente Médio, Donald Trump chamando toda a Liga Árabe e os países que não aderiram ainda ao Acordo de Abraão a entrar após o fim da guerra com o Irã, isso é a abertura que os judeus querem para a construção do terceiro templo, irmãos. Então, eu digo para vocês, mas assim, irmã Márcia, eu vou dizer aqui, eu e você que estamos aqui nessa live, não podemos parar de viver, de trabalhar, de se alimentar, de sonhar, de fazer as coisas, mas a gente tem que ser o crente girafa. Diz que o crente girafa é aquele que está
com os pés na igreja e a cabeça no mundo. Não, vamos ser crente girafa de uma forma diferente, os pés na terra e a cabeça no céu. Irmãos, não durma, não cochile e peça muito, muito discernimento espiritual nesses dias. Muito. Muito discernimento espiritual, porque uma era de engano e de apostasia está chegando, que é assombrosa, tá? É assombrosa. Então, toda essa unidade no Oriente Médio abre o caminho para a construção do terceiro templo e a chegada de um Messias. Outra coisa, irmãos, a gente está vendo aí, né, algo que me chamou a atenção hoje, que saiu na mídia, foi a Igreja Católica ter pedido perdão. É a capa dessa live. Papa Leão XIV faz pedido histórico de perdão pelo papel da Igreja na legitimação da escravidão. O pontífice reconhece a participação histórica do Vaticano na legitimação da escravidão e afirmou que o tema representa uma ferida na memória cristã da Igreja Católica. Ele pediu um perdão pelo papel da Santa Sé na legitimação da escravidão e por ter demorado séculos para condená-la. Ele classificou o passado do Vaticano como uma ferida na memória cristã. Papados anteriores já haviam pedido desculpas pelo envolvimento cristão no tráfico transatlântico de escravizados, mas nenhum papa havia reconhecido publicamente, nem pedido perdão pelo papel de antigos pontífices em autorizar explicitamente soberanos europeus a subjugarem e escravizar infiéis. Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão XIV, cuja história familiar inclui tantas pessoas escravizadas quanto propriedades de escravos, fez um pedido de desculpa em sua primeira encíclica, Humanidade Magnífica, divulgada nesta segunda-feira. E eu vou dizer algo, irmãos, que eu e a missionária Raquel vivemos, tá? Eu não vou dizer coisas... A gente teve numa área em São Tomé e Príncipe semana passada. Eu vou mostrar isso quando chegar no Brasil para vocês, que o povo mora dentro das senzalas. Ainda hoje, o povo mora dentro das senzalas. Irmãos, veio um sentimento no coração da missionária, em todos nós, de desespero de sair daquele lugar correndo. Sair correndo. Por que sair correndo daquele lugar, irmãos? Porque você tem noção que a gente estava num ambiente em que escravos foram torturados, foram mortos, e agora tem um monte de gente morando dentro das senzalas. Você não tem noção do sentimento que isso gera de eles estar morando naquele ambiente com naturalidade, porque não tem. Não tem. Eu digo assim, irmãos, é triste demais. Porque para eles é natural morar naquele lugar. É um ambiente escuro, você vê que dentro é muito escuro. É muito escuro. Deus abençoe, pastor André. Eu não esqueci do senhor, vou ligar para o senhor para a gente conversar. Então, a Igreja Católica reconhecer isso publicamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem dominou São Tomé e Príncipe até 1975 foi os portugueses e a Igreja Católica. Você tem noção disso, irmãos?
Então veja que o Papa, ele falou aqui publicamente que a Igreja Católica, olha só, papados anteriores haviam pedido desculpa pelo envolvimento de cristãos no tráfico transatlântico de escravizados. Quem que trazia os escravos para a elite europeia? Embarcações religiosas. Não é pesado um negócio desse? Está aqui, ó. Ele traz, ele diz que isso é uma ferida na memória cristã, e papados anteriores já haviam pedido desculpas pelo envolvimento de cristãos no tráfico transatlântico de escravizados. Mas nenhum papa havia reconhecido publicamente, nem pedido perdão pelo papel de antigos pontífices em autorizar, veja bem, antigos pontífices em autorizar explicitamente soberanos europeus a subjugar e a escravizar infiéis. Então a Igreja Católica autorizava, e de uma forma bem supérflua, ele está dizendo aqui que a Igreja também trazia os escravos para a elite europeia. É só Deus. Olha só, tem lugares, né? A irmã Miriam está dizendo que já teve no interior de São Paulo, né? Uma fazenda. E a irmã, o Valente 0706 diz que foi em Celesópolis. Também tem uma senzala, é pesada, a esposa dela ficou com dor de cabeça e as pessoas vão lá almoçar. E eu vou dizer, irmãos, é horripilante. E, ao mesmo tempo, leva a uma reflexão muito profunda sobre essa postura do Papa Leão agora, nesse momento em que nós estamos vivendo aí a busca, né? Eles estão a uma busca, uma procura por uma unidade religiosa com os muçulmanos e com judeus, e essa procura que eles estão é assombrosa. Mas eu digo para vocês que isso mexe com estruturas. Tudo tem um objetivo. Hoje eu estava estudando, né, sobre o filme, fiz alguns vídeos sobre o filme 1984. E uma das teses do filme, do livro 1984, é que quem domina o passado, quem tem acesso à história passada, consegue também dominar o futuro. Quem domina o passado, domina o futuro, porque se cria narrativas. E é muito interessante, irmãos, quando você estuda sobre como o mundo ele foi dominado e levado a uma escravidão. E hoje eu estava meditando algo, viajar e conhecer países e histórias nos leva a pensar muito na vida. E eu falei algo, irmãos, eu não sei se você vai pensar como eu, mas, por exemplo, lá em Quilenda, onde a gente levou luz para as casas, eu falei para a missionária hoje, talvez a vida que eles levem, sem televisão, sem internet, sem informação, eles não sabem nada do que está acontecendo aqui fora. Vamos colocar aí que 95% da cidade
Não sabem. Eles ouvem música, eles dançam, os crentes vão para a igreja. Mas eu falei, talvez a vida que eles levem tem mais qualidade do que muitas vezes a vida aqui fora. Porque eu vou explicar algo para você, meu irmão. Lá eles plantam, comem, é difícil o acesso à água, à luz. Mas eles sorriem, eles criam coisas, eles brincam, as crianças brincam e inventam brincadeiras. E aqui fora, eu falei com a missionária, vamos falar de uma realidade. Por que as pessoas estão vivendo, trabalhando, estudando? Irmãos, as pessoas hoje têm depressão, não é por falta, é por ter abundância. Sabe por que as pessoas são depressivas? Não é porque está faltando alguma coisa, é porque tem demais. E é difícil, não vou dizer que não existe depressão, não existe suicídio aqui fora. Aqui na África existe. Mas se você pegar a estatística entre Europa, Estados Unidos e Brasil, você vai ver que é mínimo. Como é que pode esse povo ter tanta força de vontade de viver, de sorrir, de cantar? É porque muitas das vezes eles não têm. E por muitas das vezes nem provarem o que nós provamos e temos, eles são mais felizes porque eles aprenderam a viver. Então, hoje, eu não sei se seria viável tirar esse povo da situação que eles estão. Claro que tem pessoas ali que vão vencer, vão triunfar, vão prosperar. Mas, por exemplo, a energia elétrica não está lá. E muita gente pode dizer, mas é um problema não ter luz. É um problema. Não ter saneamento básico, não ter água encanada, é um problema. Mas eles aprenderam a viver daquela forma e são felizes daquela forma. Principalmente os crentes. Uma coisa é você ir lá na casa e ligar uma luz. Aí quando você vê o crente na igreja glorificando, você fica chocado. Você fala, meu Deus. Eles não têm uma cama para dormir, uma mesa para sentar. Eles dormem em cima de palha. Mas eles têm prazer de adorar. Então, existem coisas, irmãos, que nos fazem refletir muito, tá? Muito, muito, muito. Então, é doloroso demais. É doloroso demais. E aí é doloroso saber que europeus e brasileiros e americanos vieram nesse continente e a religião foi utilizada, a monarquia foi utilizada para trazer esse povo tão feliz e levar ao Ocidente para trabalhar como escravo. É doloroso demais. E é doloroso demais saber que agora, dia 25 de maio de 2026, o Papa reconhece publicamente o papel da Igreja Católica em ter ajudado a escravidão e nunca se opor a ela e ser a favor da escravidão. Mas eu vou além. Eu vou além. Nos Estados Unidos, até quando você estuda a história da Rua Azusa, do avivamento da Azusa, existia igrejas evangélicas que proibiam a entrada de negros. Você tem noção? Que Cristo é esse, irmãos? Em que não podia, então, existir a igreja dos negros, e ainda existe, tá? E a igreja dos brancos, porque o branco não podia cultuar com o negro, nem o negro com o branco.
E ainda existe, eu não estou dizendo que existe, ainda existe locais em que existe essa distinção. E quando nós olhamos biblicamente para tudo isso, a gente precisa entender, compreender que quando Deus olha do céu à terra, Deus não vê cor, Deus não vê situação financeira, classe A, B, C, D. Deus não vê nada disso, irmãos. Quando Deus olha do céu à terra, Deus só vê dois povos: os salvos e os que precisam de salvação. Os salvos e os que precisam de salvação. E você sabe que saiu um arquivo aí também, que eles abafaram a história da Madre Teresa de Calcutá. Eu já vi pastores falar bem da Madre Teresa de Calcutá, mas já que o Papa tocou, ele devia tocar nesse assunto também, porque diz que a Madre Teresa construiu orfanatos não para salvar crianças, mas para levar as crianças para a elite europeia e para o Vaticano. Isso é muito pesado, porque Madre Teresa de Calcutá, ela é idolatrada. Mas diz que ela foi usada para pegar as crianças e trazer para as elites, para aqueles que bebem sangue. E agora, se o Papa abriu, isso é uma brecha, irmãos. É uma brecha, assim, a matéria aqui, eu vou repetir, né? O que diz a matéria, que diz que o Papa, os papados anteriores já haviam pedido desculpa, mas nenhum Papa havia reconhecido publicamente nem pedido perdão pelo papel dos antigos pontífices a autorizar explicitamente soberanos europeus a subjugar e escravizar os nossos irmãos africanos. É muito pesado, né? É muito pesado. É muito pesado. Então, vamos ver para onde vai caminhar isso. Para onde vai caminhar tudo isso? É só Deus mesmo. É por isso que eu digo, irmãos, existe algo que aconteceu com a volta de Trump que mudou o mundo, tá? Mudou o mundo. O que mudou o mundo, pastor Carlos? Existem coisas que estão levando o mundo ao conservadorismo. Eu disse isso também, irmão Júlio, eu falei isso sobre os cristãos e as igrejas que não permitiam negros. Eu não estou tirando os evangélicos fora disso, não. Eu estou dizendo que todos estão na mesma. E a gente vê que o mundo ele pendeu para um conservadorismo e para a direita. E eu estava estudando sobre isso hoje, né? Você sabe que a direita e a esquerda, ela não é, ela é nova. Nova por quê? Porque a direita e a esquerda, ela surge em nível político mundial em 1778, com a Revolução Francesa. Então, o parlamento francês, os que ficavam à direita eram os conservadores e os da esquerda tinham pensamentos progressistas. E a Revolução Francesa,
ela surge nos meados do Iluminismo. É no fim dela que surge a ideia da nova ordem mundial e a formação da América, que está comemorando, né? Exatamente este mês de maio, dia 1º de maio de 2026, os Illuminatis comemoraram 250 anos. E a América também comemora 250 anos. Então, veja, termina a Revolução Francesa com um ímpeto de que parlamentos se dividam, porque a melhor forma de dominar um povo é dividindo ele. E eu até meditei hoje sobre isso. Imagine um Brasil sem esquerda e direita, com um político que pense no povo. Seria melhor ou seria pior, irmãos? Mas uma classe de pessoas foi doutrinada a ser de esquerda e outras doutrinadas a ser de direita e se degladiar entre elas. Né? E a entrada de Trump, ela pendeu o mundo para a direita. Para a direita. Eu acabei de falar sobre isso, irmã Jovelina. Então, a direita ela vem. Está aqui, irmã Lorena, eu acabei de falar sobre isso, que Trump pediu para a Liga Árabe assinar o acordo de Abraão e designou Jared Kushner para isso. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo, é algo assombroso, irmãos, porque hoje, exatamente hoje, Flávio Bolsonaro viajou para os Estados Unidos para ter uma reunião com Trump. E eu vou dizer que hoje o presidente do Brasil fez uma radioterapia na cabeça depois daquela cirurgia. Irmãos, existem vários aspectos aí que o Lula não vai ser candidato, tá? Eles podem... Ele fez campanha para Simone Tebet, ele fez campanha no Carnaval, ele deixou duas... Ele pode ser punido, né, pelo Supremo Tribunal Eleitoral. E também a questão de uma doença. Para vocês terem ideia, irmãos, quando a Dilma ganhou na chapa com Michel Temer, era para Dilma ficar no poder só 2 anos. E ela sairia, veja que eu acompanho isso desde aquela época, né? E era para ela sair por causa de um câncer. Um câncer. Eu estou na África até domingo. E esse câncer, ele aconteceu, a Dilma teve câncer. Teve câncer, mas ela não saiu do poder. O que fizeram? Criaram um impeachment para Dilma para tirar ela do poder. Porque a ideia era colocar o Temer por 2 anos para alinhar o Brasil totalmente à nova ordem mundial. E foi o que aconteceu. Então, eu tenho dito para vocês que a direita ela volta com muita força no Brasil esse ano. E existe algum acordo muito pesado diante de nós entre o Lula, o Trump e o novo presidente do Brasil. E, com certeza, o Lula fez algum acordo para não ser preso e para sair ainda como herói. Então, irmão, se o Lula sai nesse populismo que ele tem, ele pode dizer que está doente e não pode concorrer. Foi o que aconteceu com o Biden, a idade não permitiu o Biden concorrer para abrir caminho para o Trump. Outra questão é ele ser punido pelo TSE, que é o que foi com o Cássio Nunes, né, que é o presidente do TSE, com o Mendonça.
E agora, a probabilidade de ele estar abrindo um caminho para uma doença no presidente, para ele não ser candidato, está surgindo diante de nós com muita força. Agora, é incrível, né, irmãos? Foi comprovado o roubo dos aposentados e o governo estava envolvido. Foi comprovado a ligação da alta cúpula do governo na questão do Banco Master e não aconteceu nada. Foi comprovado o filho do Lula recebendo mesada do careca do INSS voando no avião do sistema e não aconteceu nada. O Alexandre de Moraes foi notificado agora pelo governo americano, agora ele já foi intimado e ele vai ser processado por censurar as big techs e contra a primeira emenda do governo americano da liberdade de expressão, por ele ter derrubado plataformas como o Rumble e a rede social do Trump. E eu vou dizer, irmãos, assim como 9 juízes da Suprema Corte da Venezuela foram afastados, existe algo muito grande orquestrado sobre o Brasil, tá? Então, foi feito algum acordo muito, mas muito bem feito para salvar a cabeça do presidente e ainda ele sair como herói. Os personagens, né, que estão no poder, eles são tenebrosos. Mas tem muita coisa para acontecer até outubro. Mas a realidade é essa, vocês podem ter certeza que foi feito acordo e o presidente do Brasil não vai ser preso e não será candidato e ainda pode sair como vítima. E é muita coisa que está acontecendo. Mas eu fico preocupado. Pastor Cássio fica preocupado. Eu fico preocupado, irmãos. Não que eu queira um mal para o Brasil. Mas vocês viram o que aconteceu na Bolívia semana passada? O povo de esquerda foi para a rua, isso já aconteceu no Equador, no Peru. Quando eles caem, existe aqueles doutrinados que são soldados para fomentar e fazer caos. E tem muita coisa que caminhou errada no país que é tenebroso, tá? O acordo é muito grande. E aí veja que a Deulane Bezerra, que foi presa, né? Você sabe que o Vorcaro também teve em Roma, né? E teve outros aí que tiveram em Roma. Olha onde eles estiveram para lavar dinheiro, irmãos. A Deulane passeando em Roma, não sabendo que estava sendo vigiada e monitorada pela Polícia Federal. Não acredito que teremos uma guerra civil, mas vai ter tumulto, tá? Então tem tanta coisa, irmãos. Teve 4 reuniões com o presidente, com o Vocaro. Tem muita coisa que eu digo assim que o governo americano tem os celulares e o governo de Israel tem os celulares de Vocaro. Tem muito deputado e senador que já tiveram acesso a imagens e ficaram escandalizados do que viram. Olha só a quantidade de coisa que está acontecendo diante dos nossos olhos. E vamos ver para onde a banda vai tocar, mas eu creio que a banda toca para a direita no país, e eu tenho afirmado isso. E é um posicionamento mundial. O mundo já está dividido, eu acredito que eles já conseguiram dividir o país, o Brasil já está dividido.
com uma crise financeira que está se aproximando de uma forma assombrosa, a gente vê que tudo preparado para um caos mundial e a formação de um sistema totalitário. Eu digo para vocês que é muito assombroso viver esse tempo e ver tudo isso. E que Deus tenha misericórdia da nossa vida e da nossa família. E outra coisa, irmãos, essa agenda alienígena agora, alguém viu aí o vídeo da Colômbia, né? Foi visto uma esfera por um piloto de avião na Colômbia. E além do piloto, também, além do piloto, também teve uma família inteira que filmou. Que coisa incrível, aquela esfera na Colômbia. E surge, né, o ex-agente da CIA, que fala aí explicitamente sobre as quatro raças alienígenas. E eu vou dizer, irmãos, que é terrível. É terrível porque todas as raças alienígenas estão em filmes, em séries, né, que são os greys, que são os cinzentos. Os greys é uma raça alienígena que é semelhante ao ET, até o tamanho, porque eles dizem que os greys eles chegam no máximo a 1,5 metro. Aí depois nós temos os reptilianos. E quem já viu Vladimir Putin falando que a rainha Elizabeth é reptiliana e que tem uma raça que é obcecada por sangue na Terra, é greys. E aí você tem, né? Irmãos, a gente tem, tá? Não estou dizendo coisa que... A gente tem imagens de pessoas que parece que estão repórter, artista, e a própria rainha Elizabeth, que Putin tinha medo dela, que dizia que ela era uma reptiliana. Oh, Deus! Oh, Deus! É assombroso, irmãos. Assombroso. Porque as teorias da conspiração... Vocês entendem que aquilo que era teoria da conspiração, todas as teorias estão se transformando em verdade? Eles não têm mais como nos chamar de teóricos da conspiração, irmãos. Porque tudo que a gente falou é uma realidade. Veja, tem um documentário agora na Amazon, não sei o nome do documentário, falando sobre os rastros químicos. O lançamento da 6G na China diz que a tecnologia 6G pode mudar a questão do tempo. Então, é muita coisa. E aí, veja bem, nós temos os reptilianos. Outra coisa, irmãos, eu tive lá, tá? No Vaticano tem um templo dos reptilianos, que o Papa fala. É aquele templo que surge um ser assombroso da Terra e a estrutura é uma cabeça de tipo de uma serpente, mas ela também tem uma noção de reptiliano. Aí, olha só, terceiro, tem os nórdicos, que são chamados de humanoides benevolentes, são descritos como seres altos, loiros, de pele clara, e feição muito parecido com as humanas.
diz que são pacíficos, e também tem os insetoides, seres com aparência que lembram insetos como grandes louva-a-Deus. Eles têm braços longos e finos e relatos sugerem que desempenham funções intelectuais ou de liderança hierárquica extraterrestre. Irmãos, cada um deles tem uma função. Por exemplo, os greys estão relacionados à abdução, os reptilianos são aqueles que trabalham nos governos e nas elites, os nórdicos são os guardiões e observadores pacíficos da evolução da Terra, e os insetoides, eles têm função intelectual de liderança em hierarquias extraterrestres. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. São demônios, irmãos. Todas essas classes são demônios, assim como Deus tem serafins, querubim, arcanjo e anjos, surgem classes de seres espirituais que se utilizam de homens e de tecnologia para trazer o engano. E qual é a grande questão que nós precisamos analisar, irmãos? É que os demônios vão ser apresentados a essa geração como seres bonzinhos. É isso. Irmãos, não é... Irmãos, sangue de Jesus tem poder. O problema é a gente achar que é normal. Irmãos, presta atenção. A classe insetoides, eles têm funções intelectuais e de liderança. Os nórdicos, que são os humanoides benevolentes, são os guardiões e observadores pacíficos da evolução da Terra. Os reptilianos são os senhores do mundo que trabalham nos governos das sombras. E os cinzentos, que são os greys, são aqueles que geram abdução para experimentos fora da Terra. E eu vou repetir, assim como nós temos arcanjo, serafins, querubins e seres angelicais, surge seres, e dizem que foram capturados esses seres, e todas essas quatro classificações, espécies de extraterrestres foram encontrados. E eu estou dizendo algo para vocês, irmãos. Pensa numa bomba que explode na nossa geração, que vai fazer uma geração se afastar totalmente da verdade. É a nossa geração. Olha só o que eu vou para a Bíblia, tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Mas o versículo 4 é mais pesado. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Esse texto, ele vai se transformar em literal. As pessoas da nossa geração vão desviar os ouvidos da verdade
e vão acreditar em fábula. E acreditar em extraterrestre é acreditar em fábula. Fábula. E essa realidade, irmãos, ela é bíblica. Ela é bíblica. Eu não estou dizendo algo que não está na Bíblia. Porque tudo que está aqui em 2 Timóteo 4, Paulo está dizendo que o povo não suportará a sã doutrina. O que é sã doutrina, irmãos? Você sabe o que é sã doutrina? É o evangelho puro. As pessoas não suportam mais a mensagem de arrependimento. As pessoas não suportam mais ser confrontadas no pecado. As pessoas não suportam mais a sã doutrina. Não suportam. Segundo, as pessoas estão tendo coceira nos ouvidos. Terceiro, quer dizer, incomoda a verdade, incomoda. Terceiro, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quarto, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Meu Deus. Que tempo tenebroso é esse? Que tempo tenebroso é esse? Só Deus. Só Deus, só Deus, só Deus. Para dar discernimento e sabedoria, irmãos. Discernimento e sabedoria. Para os nossos dias. E existe outro texto, que é 2 Coríntios 11, 14. Irmãos, eles vão apresentar os extraterrestres como os salvadores. Eles só estão testando. Lembra em lives passadas que eu falei que um grupo de pastores foi levado para uma reunião ultra secreta com agentes do governo americano para preparar a mente dos fiéis sobre as revelações dos extraterrestres. E veja que esse ex-agente da CIA, que falou na Fox News, ele fala sobre seres que estão a favor da humanidade. Guardiões, aqueles que influenciam governos. E aí, 2 Coríntios 11, 14. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz. O próprio diabo tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Me diga se isso não é uma realidade para os nossos dias. Irmãos, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Por quê, irmãos? Eu já tem pessoas que nem leram a Bíblia toda e acreditam em reptiliano, né? Infelizmente, não leram a Bíblia toda, mas creio que... Mas acredita em fábula. Então, veja bem, a pessoa nem leu a Bíblia,
nem leu a Bíblia, mas agora vai mergulhar em mentiras, em fábulas. E eu digo para vocês, irmãos, não se mova, não se mova, não se mova do seu entendimento. Não se mova da verdade que você aprendeu. Não se mova. Cuidado com o que você anda ouvindo, porque tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Por exemplo, hoje, olha só, acabei de receber aqui, ó. O Vaticano, o Papa Leão concordou em fazer parceria com a Anthropic da IA para avançar a inteligência artificial com a Igreja Católica como ator principal. O Império Romano revivido a caminho. Quando, pois, vides a abominação e desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Daí deve ter sido um católico que mandou. Mas o que é isso, irmãos? Eu estou com uma matéria aqui, deixa eu ver se eu consigo. Uma coisa é certa, a IA está aí para tomar o poder do mundo. Dizem, né, eu tenho falado com vocês, né, que a IA é uma entidade maligna. Ela é uma entidade maligna. E tem muita coisa que está acontecendo que é para a escravidão total da humanidade, tá? Então, a gente está vendo coisas, irmãos, que em pouco tempo, a velocidade que as coisas estão mudando, eu sempre digo para você, irmãos, eu falo do Apocalipse, desde do ano 2000. Desde o ano 2000. E as coisas estão tão aceleradas que chega assim a... É o que eu disse no início da live. Aí você pega aquela capa da The Economist. Aí você imagina, irmãos, o surto do ebola já está em 12 países na África. Nem sei como é que está aqui na Angola agora. Eu vi isso hoje. O mundo está em alerta. Vamos ver aqui. 10 países estão em risco. Acabei de ver aqui, ó. O nome olha só, onde eu estou aqui também tá? Sudão do Sul, Ruanda, Quênia, Zâmbia, República Centro-Africana, Tanzânia, Etiópia, Angola, Congo e Burundi. Eles estão dizendo que estão em alerta máximo, porque eles têm risco por causa do surto, que já pegou mais de 900 pessoas. E, irmãos, olha só, a gente está com o surto, daí nós tivemos o antavírus e tantos outros vírus que estão por aí se proliferando. Nós temos a guerra da Rússia
com a Ucrânia, a Rússia mandou um míssil hipersônico contra a Ucrânia, que assombrou o mundo. Nós temos, se o Estreito de Hormuz ficar fechado até julho, 45 milhões de pessoas entrarão na fome, segundo a ONU. Uma crise energética está diante de nós. Irmãos, está tudo alinhado. E aí, no filme 1984, ele fala de 3 continentes, né? É interessante. Que é a Oceania, Eurásia e Lestásia. Então, veja bem, no filme 1984 e o livro 1984, fala que o mundo é dividido em 3 continentes, que é Rússia, Estados Unidos e China agora, cada um pegando uma parte da Terra. E no livro 1984, ele fala no livro e no filme que a guerra nunca acaba. Por que a guerra nunca acaba? Por que nunca acaba a guerra? Porque eles controlam as populações pelo medo. Então, não pode acabar a guerra. Porque é uma forma de controlar a população pelo medo. O medo, segundo o livro e o filme, tira a consciência das pessoas e impede as pessoas de pensar. Você já pensou, irmãos, que um filme e um livro, se você nunca leu e nunca assistiu, o filme e o livro 1984, é bom você ler. Por quê? Eles lá no filme mostram, né? Eles controlando a informação diariamente, é manipulado e mudado o passado conforme o domínio do momento. Então, eles mudam a história do passado e revisam toda a informação diária para mudar a história diariamente para as pessoas viverem debaixo de informação e narrativas e controle pelo medo. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente esse momento. O mundo está sendo dividido em 3. Os Estados Unidos estão ficando com a América inteira em uma aliança com o Oriente Médio. A Rússia com outra parte e a China com outra parte. Irmãos, tem 100 navios em volta de Taiwan. Quem lembra aqui que eu falei que Donald Trump entregou Taiwan para a China? Os Estados Unidos não vai defender Taiwan da China e a China vai tomar Taiwan esse ano. Então, veja, irmãos, tudo exatamente em 2026. Exatamente em 2026. Então, agora, o que vai acontecer daqui para frente é Copa do Mundo. A Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai mudar a situação do planeta. Tem algo muito sombrio para acontecer na Copa do Mundo, tá? Muito sombrio. Muito sombrio. Está aí, está diante de nós. E que eu e você possamos acordar, irmãos,
encher nossa lamparina de azeite, fazer missão enquanto é tempo, nos envolvemos com a obra enquanto é dia. Porque é só Deus. É só Deus mesmo. Enche a tua vasilha de azeite. Enche a tua lamparina de azeite. Não vi, irmão Gilmar. Enche a tua lamparina de azeite e diga a Deus, não me deixe ser enganado. Irmãos, peça isso a Deus. Peça ao Espírito Santo, me dá discernimento, Senhor. Me dá discernimento. Me dá discernimento. Me dá discernimento. Não me deixe ser enganado. Outra questão, meu irmão. Lute pela salvação da sua família. Lute pela salvação da tua casa. Não abra mão do teu casamento, não abra mão dos teus filhos. Não abra mão do que você tem, que é real, por ilusão. Não abra mão. O diabo não está brincando de ser diabo, ele quer destruir ministério e famílias inteiras. Em nome de Jesus, diga a Deus, não me deixe dormir sem azeite na lamparina. Não me deixe ficar de veste suja. Me purifica e me limpa, Senhor, porque os dias que nós vamos atravessar são tenebrosos. Amém? Meus irmãos, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Nos ajude, nós estamos na obra de Deus. Irmãos, nós estamos construindo uma mega igreja no Amazonas. Enquanto eu estou aqui na África, a obra está lá. Nós estamos com 10 homens hoje. Vai chegar imagens, eu creio que amanhã eu vou mostrar para vocês. Eu vou tentar fazer a live amanhã no computador. E nos ajude, irmãos. Até domingo nós estamos aqui em Luanda. Eu tive uma despesa só de telha lá para o Amazonas agora de R$3.000, né? Hoje eu enviei para o Amazonas também quase R$4.000. Porque não para, irmãos. E a gente está trabalhando muito, fazendo muito e precisando muito da sua contribuição e da sua ajuda. Então não deixe de nos ajudar. Amém? Pai, muito obrigado por mais essa live, esse momento em tua presença. Abençoa teu povo, teus filhos. Continua, Senhor, falando conosco e nos despertando cada dia mais. Abençoa a tua igreja, abençoa cada família aqui representada e continua nos despertando em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã à tarde tem live de novo, tá, irmãos? Eu vou fazer live à tarde todos esses dias, porque a internet está boa aqui hoje, pelo menos hoje deu certo. E eu creio que amanhã vai dar certo também, em nome de Jesus.